Já passei por quase tudo nessa vida. O Sacolão da Economia no Kaiser tem o que você precisa para abastecer a sua casa. Frutas e verduras fresquinhas, carnes excelentes, mercado e padaria. O Sacolão da Economia tem sempre ofertas especiais e exclusivas. No Sacolão da Economia você encontra o melhor ambiente para suas compras e para a sua família. Trabalhamos com fornecedores escolhidos com cuidado e experiência para você. Vem para o Sacolão da Economia. Estamos te esperando com uma oferta especial para o seu orçamento. Compre mais, compre melhor, compre no Sacolão da Economia, o Sacolão do Kaiser. Rua São Francisco de Paula, 455, fone 32 26 27 31, no bairro Kaiser. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet. Rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. Alô você, bom dia, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Tudo legal? Começando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcoin, nesta manhã de terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Estamos na metade do mês de dezembro, terminando o ano de 2020, um ano de muito aprendizado, com certeza, né? Um ano para muitos trágico, difícil, de perdas, mas também de ganhos emocionais. Vamos acreditar, sim, que apesar dos nossos problemas, dos nossos desafios, a vida nos trará experiência, sabedoria e entraremos na questão do conhecimento emocional mais cedo ou mais tarde, entendendo o significado de nossas dores. Vamos acreditar que há algo por trás disso que nós não sabemos, muitos mistérios, né? Que nossa vã filosofia não é capaz de administrar, de saber, mas que Deus está por nós e, portanto, quem estaria contra nós, não é? Vamos acreditar nisso também, porque, caso contrário, as nossas esperanças ficam fúteis. Estamos, sim, em tempos de pandemia, em tempos de mudança, e o assunto só esse, não é? Tivemos medo em março de que a nossa humanidade perdesse aí o controle da vida. E felizmente nós chegamos à vacina. A vacina não chegou até nós ainda, mas como humanidade nós temos possibilidades de superar esta curva de dor e de sofrimento. Está começando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcoin, aqui pela nossa Bitcoin TV, com a gestão do Cleberson Portela, o gestor da TV aqui, o senhor da empresa, o Fabiano Vergani, a Alessandra Vergani também na coordenação, na direção, e toda essa turma que está conosco, o Ivan Esgaraboto, todos os nossos amigos e todo o pessoal que faz o entretenimento da Bitcoin TV, passa no seu smartphone, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, bitcointv.com.br, em Sabe Caxias. O programa aqui tem multiplataformas, onde nós estamos trazendo para você a nossa parcela de contribuição para o debate cotidiano. 15 de dezembro de 2020, nós já dissemos, né? Passa rápido, né? Esse é um Natal diferente para todos nós, um Natal onde estaremos todos, né, ainda preocupados com a pandemia. Está muito séria a questão aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul também, Caxias do Sul também, essas autoridades estão, acredito que sim, fazendo seus esforços. Há controvérsias com relação às decisões, mas pelo menos não há um negacionismo, né? Erramos muito, acertamos algumas coisas como sociedade. Agora, o que era matematicamente previsível aconteceu.
Chegamos, infelizmente, a 181 mil mortes no Brasil, com uma matemática do vírus, né, que em março era de 5 a 6% do índice de contaminados, depois aprendeu-se a tratar as pessoas, baixou bastante esse índice, né, considerando-se o número de contaminados para o número de óbitos. Pessoas jovens que têm menos chance de morrer ao se contaminarem estão agora se contaminando, mas também tem o risco de morrer. Isso diminui um pouco o índice de mortalidade, mas porém não de ocupação de leitos, não é? E de tratamento necessário. Então, portanto, meus caros amigos, é preciso que se tenha cuidado. Sim, a pandemia não acabou. Há muita gente tentando aí a sua maneira de sobreviver, e é óbvio, né? Essa questão dos músicos, por exemplo, está muito difícil, bares e restaurantes estão sofrendo muito, muito mesmo, como nunca sofreram antes, muita gente boa está precisando entrar na fila dos necessitados, enfim, e fazer o quê, não é? Temos que trabalhar para que nossa vida, nossos dias cheguem ao termo dessa questão. O Natal, por exemplo, aqui será 3 pessoas aqui na minha família. Normalmente são mais pessoas, né? Ficaremos aqui apenas este grupo de convívio. Há uma certa exposição necessária na linha de frente das pessoas, aqui de casa, inclusive, né? Mas, por exemplo, a escola, que nós temos dito por parte da minha filha, é de casa. Só que quem não pode, né? Esse ano, essa volta desse ano ficou totalmente comprometida a pedagogia. E aí, como será a questão, né? Como será a questão de quem não teve condições e agora está tendo que ir às aulas? Se antes, com menos problemas, não se tinha aulas presenciais, como fica a questão dos professores agora que tem que... mas é essencial, mas está tudo bem, está tudo protegido. Esperemos que sim, não é? A previsão de hoje é de sol, a temperatura neste momento é de 23 graus, de 17 a 25 graus a temperatura hoje, né? Então, em alguns graus há uma variação, em alguns momentos, em alguns locais, né? E momentos há uma variação de graus. Quarta-feira, amanhã, a previsão é de chuva, a variação de temperatura de 17 a 26 graus. Voltou água no seu bairro já? Aqui voltou de madrugada, Esplanada, aqui região do aeroporto, né, São Caetano, Salgado Filho. Madrugada dessa noite a água voltou. Tipo, né, depois das 11 horas da noite, madrugada de hoje, de terça-feira, né? Estourou mais uma vez uma adutora. Amanhã vai chover e é capaz de estourar de novo, né? Aumenta a pressão atmosférica, ar nos canos, bum, né? E vai lá, o pessoal fica sem água. Aliás, colabore, né? Já que você tem que economizar água à força, porque não há um planejamento mais objetivo nesta troca, você a qualquer momento pode ficar sem água, né? Não adianta ficar à mercê da caixa d'água. Não é o suficiente, né? Enfim, mais uma questão da nossa cidade. Vamos a algumas manchetes de hoje. A manchete que está no jornal Zero Hora de hoje, ela é importante para todos nós gaúchos. Mudanças na bandeira vermelha. Governo do Rio Grande do Sul amplia o funcionamento de comércio e restaurantes e flexibiliza a proibição em faixas de areia. O novo decreto, publicado na madrugada desta terça-feira, atende a chegada do Natal e do verão. Vamos à notícia. O novo decreto do governo do Rio Grande do Sul, divulgado na madrugada desta terça-feira, dia 15, altera regras da bandeira vermelha do distanciamento controlado. Atendendo às expectativas para as vendas do Natal e também para a chegada do verão, os horários de funcionamento do comércio de rua, dos bares e dos restaurantes foram ampliados e a proibição do público nas faixas de areia das praias foi flexibilizada. O comércio ganhou 3 horas a mais de atuação, com o ingresso do público até as 22 horas e o encerramento obrigatório às 23 horas. Antes, o comércio deveria fechar às 20 horas. Já restaurantes, bares e lancherias ganharam 1 hora a mais, com o ingresso dos clientes até às 22 horas e encerramento às 23 horas. Os sistemas de teleentrega e Pegue e Leve, que antes deveriam encerrar às 23 horas, agora já não têm restrição de horário.
O decreto do governo segue proibindo a permanência das pessoas em lugares como parques, praças e faixas de areia, mas dá aval para que as prefeituras permitam a permanência do público, desde que haja fiscalização e que as aglomerações sejam coibidas. A bandeira preta volta e a volta da congestão também é uma outra questão. Vamos à notícia. O novo decreto foi publicado um dia após o governo confirmar pela primeira vez 2 regiões classificadas em bandeira preta no modelo de distanciamento controlado. Segundo o anunciado na tarde de segunda-feira, dia 14, as regiões de Bagé e de Pelotas receberam a classificação que indica risco epidemiológico altíssimo de transmissão do coronavírus. No entanto, o retorno do sistema de cogestão dos municípios, também anunciado pelo Piratini, fará com que essas regiões tenham a opção de seguir regras mais brandas. No caso, as da bandeira vermelha, com risco imediatamente inferior ao da preta. Apesar das mudanças, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, voltou a fazer um apelo à população em meio à disparada na ocupação de leitos de UTI. Em entrevista, ela revelou que o mês de dezembro está sendo o pior para a estrutura de saúde desde o início da pandemia. Enquanto, em sua avaliação, parte das pessoas relaxou nas medidas de higiene. Abre aspas. Nos parece que, enquanto não tiver uma família com Covid, o óbito de alguém próximo, as pessoas não estão vendo a gravidade do momento. Isso me assusta muito. Fecha aspas. O novo decreto vale a partir desta terça-feira. Sim, deve nos assustar realmente, não é, secretária? E estão sendo feitas medidas, como temos dito, por parte do governador Eduardo Leite, muitas vezes avançou, recuou, e municípios agora voltam à cogestão, inclusive com a bandeira preta em alguns lugares. Agora a pergunta é, se nunca se esteve tão ruim assim, por que só agora, né, se compreendeu que aumentar o horário e diminuir o fluxo é mais inteligente do que diminuir o horário e gerar filas nos lugares? Ora, é tão simples a matemática, não é? É quase que a lei da oferta e da procura no sentido lógico de qualquer movimento econômico. Desde sempre temos dito isso, não é questão de genialidade, não. É questão óbvia, como temos dito que chegaríamos a 180 mil mortes pelo cálculo matemático, e o pessoal achando que acabou a pandemia, não acabou. E nas ruas, nos bairros, não se usa máscara. As crianças estão nas ruas, nos bairros, inclusive, né? Eu vejo aqui, né? aqui na rua, né? Eu moro numa região de bairro. As crianças estão todos, desde o início da pandemia, chega 3 horas da tarde e estão na rua brincando de pega-pega, de jogar bola, e pulando muros das casas e as vizinhanças fazendo reuniões, não é? E assim por diante. Não há preocupação com a pandemia, né? Então não adianta, por um lado, acreditar que se conseguiu a adesão da população. Esse divisionismo que existiu, ontem acompanhei um debate onde algumas pessoas defendiam, inclusive, a isenção do presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia, dizendo claramente que a culpa era dos governadores e dos prefeitos. Sendo que, na minha opinião, ele se eximiu lá na frente, já com a desculpa pronta, né? Se qualquer coisa que acontecer, a culpa não é minha. O STF que decidiu de coordenar uma ação nacional para evitar mais mortes. O que aconteceu nos Estados Unidos foi bem claro, o Trump foi chutado, né, de certa forma, né, porque é muito difícil, é muito raro um presidente americano não conseguir a reeleição. Os americanos dão chances para a continuidade de um mandato desde que ele não seja tão fora da realidade. 3 mil pessoas por dia é a média de mortes nos Estados Unidos, que já começou a vacinar, inclusive. E nós aqui estamos sofrendo a entrada da segunda onda como se a vacina já tivesse chegado. Como de repente, né, o vírus tivesse cansado da gente como a gente cansou dele. Mas ele não cansou, ele continua, de certa forma não, literalmente nos ameaçando. Eu não quero pegá-lo,
Se pegar, não será por descuido. Mas muita gente acha que não, que não, que simplesmente, né, estão totalmente imunes a esta doença que é fatal, que surgiu no ano de 2020 como um aprendizado. Então essa flexibilização dos bares e restaurantes, né, ela surge como uma obviedade. Porque não é a questão do horário, é a questão do cuidado. Não adianta você colocar um toque de recolher e manter, por exemplo, o transporte coletivo lotado, manter as ruas lotadas, né? Porque tudo bem, e faz tempo que dizemos que o comércio já não é o responsável da transmissão da doença. Agora você vai no centro, como aconteceu, você vê na televisão, mas aqui em Caxias não temos a 25 de março, mas nós temos a Júlio de Castilhos. Para numa sinaleira na Júlio de Castilhos, num sinal, num semáforo, como quer que seja, em qualquer momento do dia, em qualquer esquina, né, da Júlio de Castilhos com uma transversal, 3 minutos. Né, 1 minuto que seja o tempo fechado ali, já é uma aglomeração. Porque as pessoas vão se acumulando, atravessando a faixa de segurança. Se alguém espirrar ali, por exemplo, você está contaminado. Né? E se tiver com a máscara no nariz, ou se você passar... Então, a questão também é das ruas. Há uma preocupação com o toque de recolher na noite, mas não, a questão da noite, né, são os bandidos, os ladrões, né, os traficantes, que também agem, aliás, bastante durante o dia, ameaçam a sociedade como se fosse necessário ter medo, né? E quanto mais medo se tiver, mais você vai se encolher, porque acaba não acontecendo nada, a impunidade acaba acontecendo quando se impõe o medo e a bandidagem toma conta. Então nós temos que ter coragem, sim, de nos protegermos nesse sentido. Por exemplo, na beira da praia, né? A flexibilização, né? Pelo novo decreto, municípios em bandeira vermelha podem autorizar a permanência na faixa de areia das praias desde que haja fiscalização. Pobre do fiscal! Pobre do fiscal! O que ele vai fazer? Né? As pessoas vão aceitar quem se aglomerar na beira das praias, ou você acha que vai ter espaço para todo mundo? Já não tem. A não ser praias menores, agora Tramandaí, Capão da Canoa, aqui na nossa região da Serra, aqui na Curubim, Areias Brancas, né? Já é lotado. Então, se você não se conscientizar nesse período e largar de mão, achar que você está cansado, você é um potencial candidato à dor, ao sofrimento, à doença. Aí as pessoas perguntam, o que se fez com os hospitais de campanha? Eu concordo. Os leitos, abriu-se mais 5 leitos em Caxias do Sul, que custa caro para o município, né? E paga ao município pela irresponsabilidade dos outros, daqueles que fazem festas clandestinas e assim por diante, não é? Mais 5 leitos abertos não será o suficiente. Nós temos a informação de ontem que foi aprovado na Câmara dos Deputados repasse aos estados no valor de 65,7 bilhões, dividido entre os estados, é claro, da Lei Candir. É uma lei de reajuste fiscal, enfim, onde os estados terão condições de, pelo menos, investir um pouco mais do dinheiro em infraestrutura hospitalar, principalmente. Eu penso que não se deveria ter desfeito os hospitais de campanha se a pandemia não tinha acabado. Seria mais inteligente, por exemplo, quando se percebeu que o vírus duraria mais tempo do que a capacidade de geração de vacinas, que hospitais de campanha fossem criados exclusivamente. Nós temos, por exemplo, 100 leitos em Caxias do Sul. Se centralizasse isso em algum lugar, para que só ali fosse o núcleo de tratamento da Covid e os hospitais tradicionais ficassem para outros tipos de atendimento. Em alguns hospitais se fez isso, se criaram alas, só alas inteiras, né, do hospital. Mas os hospitais de campanha, foi só essa bagunça da corrupção. Não adianta também eu ficar aqui criticando a corrupção todo dia. Não vai resolver se nós, cidadãos brasileiros, não pensarmos nisso na hora do voto. Na hora nós ficarmos defendendo, por exemplo, que o presidente Bolsonaro não teve responsabilidade, é uma forma de negacionismo.
porque sim, ele teve responsabilidade direta. Inclusive, se cita do dia 12 de dezembro, o editorial da Folha de São Paulo, né, Vacina Já, é o nome do editorial, aonde se coloca na condição de genocídio a omissão gerada pela liderança. Para que nós temos uma liderança federativa, então se prega a divisão dos estados, a autonomia, cada estado, né? Se é somente para passar dinheiro, depois de passar por um filtro de arrecadação centralizadora e ficar nos representando de forma errônea diante do cenário internacional, nós não precisamos de presidência da República. O papel da presidência da República precisa ser muito bem explicado. É função, sim, do líder federal, do presidente da República, coordenar, determinar. Tanto é que eu disse isso, não é por vaidade, mas é porque obviamente tem acontecido isso nos últimos tempos da história do Brasil. Quem governa é o STF. Não é o STF que está pedindo plano de vacinação em 48 horas. O Pazuello vai fazer o quê? Vai assinar no caderninho. E, aliás, segundo informações, no final de semana, eu, Eduardo Pazuello, estava numa festa, abraçado no Zezé de Camargo, cantando, sem máscaras, né? E com 182 mil mortes, rindo, né? Publicamente, sem a mínima empatia com o pesar, com a morte das pessoas. Então, meus caros amigos, né, como fica aqui o dia a dia de nós que temos que sair daqui a pouco, né? Você vai ter que ir ao mercado, só pode uma pessoa agora. Você que tem família, né, com idosos, né, você não se preocupa com o seu idoso na sua casa? Você acha que você também não tem caminhos, né, para que você possa ter comorbidades independente da sua idade? Talvez essas pessoas não estejam nem nos escutando. Ontem uma senhora, e eu acho que é importante, né? Agora não tenho acesso aos comentários, mas de ontem ela nos comentou onde está o dinheiro, né? Laura Damasceno, se não me engano, né? Bom dia, dona Marisa, bom dia a todos aqueles que estão conosco aqui sempre, cotidianamente. O que se faz com o dinheiro federal repassado aos municípios? É uma boa pergunta. Se repassou dinheiro, é verdade, talvez não o suficiente pela questão da demanda, e não é a única medida que se pode ter de um governo. Eu repasso dinheiro, né? Você acha realmente que administrar é só repassar dinheiro? Você está totalmente errado. Né? Se você é um pai que acha que educar o seu filho é só passar dinheiro, né? Você vai perder a oportunidade de uma boa educação. Porque é importante a presença, é importante a fiscalização, é importante o convívio, é importante a orientação. Né? O presidente da República representa metaforicamente, né, a figura do Estado, infelizmente ainda no Brasil paternal, porque a nossa população demonstra-se infantilizada nesse momento ainda, boa parte dela, onde é preciso que se cumpram funções de liderança, onde nós vamos, quais são os caminhos. Então, vamos fazer aqui um paralelo. Como era o decreto recentemente, né? O comércio presencial restrito, até no máximo às 20 horas. Isso sempre contestei. Porque as pessoas vão pensar, puxa, vai fechar às 8, então eu vou às 5. 5 horas é o horário de pico. E aí o comércio perde clientela, porque as pessoas vão ver que está lotado, não vão entrar, ou vão se aglomerar, ou vão se contaminar. E as dificuldades aumentam. É simples, é matemática. Aumente-se o horário e restrinja-se o fluxo. Tenda-se menos pessoas por hora, mas com mais tempo. Torna mais lento o movimento, sim, mas mais constante, né? Como diz o ditado, devagar e sempre. Não, fecha, abre. Né? Parece a única medida que se tem, né? Comércio eletrônico, teleentrega, drive-thru, pegue leve, também estava nesta restrição, até 20 horas, né? Como se fosse o dia, o sol, né? Agora o coronavírus é um vampiro, então ele só funciona à noite a gente se recolhe, bota um alho no pescoço e aí reza, né, para ele não entrar na tua casa, porque o vampiro só entra se você convidar, inclusive, né? Na mitologia você sabe disso, né? Então é uma brincadeira, é óbvio, mas é o que parece. Nós estamos tratando o vírus como na Idade Média ainda. Como fica?
Então mudou agora, presencial restrito com ingresso até no máximo às 22 horas e encerramento às 23 horas. O que que muda isso? Né? O que que muda isso se nós temos bares e restaurantes ao longo do dia funcionando e ainda bem, não é? Porque se pode vender lanche, pode vender o cafezinho, de tarde você pode tomar cerveja se quiser, tarde, até de manhã. Vai aí, qualquer parada de ônibus aí, qualquer rua onde as pessoas já tenham mais, inclusive, o vício do álcool, 7 horas da manhã as pessoas tomam, né? Ou vão tomar um cafezinho, ou vão comer. Está funcionando. Então o que que muda, né? A madrugada para quem tem o direito da diversão. Há um preconceito com relação a isso, sim. Há um preconceito, não é essa a questão. Porém, quando se chegar a um avanço nesse sentido, na arte, na cultura, na questão, né, da diversão, se controlar tudo da maneira do Estado, de cima para baixo, porque a educação não foi feita, já se terá a vacina e os prejuízos já são, né, irrecuperáveis em muitos casos, né? Quem não morreu perdeu o seu negócio, né? Mesmo que não acredite na vacina, terá que recomeçar. Então é um momento de ressignificar a solidariedade humana, a questão, inclusive, de administração. E para você que viu a força que tem o Estado sobre a sua vida, o Estado de maneira geral, o município, a jurisdição estadual, da maneira como é constituída a nossa Constituição, né, desculpe a redundância, como é organizada a nossa Constituição Federativa e o Estado brasileiro. Então, você veja que, por exemplo, a omissão de um presidente te afeta, o negacionismo te afeta, né? A desculpa pronta, né? Não é culpa minha, isso aí já estava lá atrás. Dito isso, né? Já dissemos aqui, ele vai dizer, quando chegar no auge da pandemia, que não tem nada com isso, né? Então, por que está lá? Saia, meu amigo, né? Se você não tem nada com a morte do teu povo, né? Do povo que você administra. Inclusive, muitos eleitores seus morreram, inclusive, meu caro presidente, né? Quando você estiver inaugurando aí obras, em vez de inaugurar hospitais e trabalhar, né, para conscientizar as pessoas, como o presidente de Portugal, né, o Soares, fez, você vai, certo, né, lembrar do Raul Seixas, né, que para a consciência não posso mentir, pois o meu travesseiro não me deixa dormir. Mais cedo ou mais tarde a ficha vai cair. Não somente na história, mas para ele próprio, né? Como cidadão e como disse Jesus Cristo, né? Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Pensando só no próximo mandato, pensando no poder. Essa briga da Coronavac, por exemplo, com o Dória, né, demonstra também a ganância de poder do Dória. O Dória já é um estelionatário no sentido ideológico. Prometeu que não sairia da prefeitura de São Paulo, jamais. E é governador de São Paulo, o povo votou. Né? Agora ele é um virtual né, candidato à presidência da República. E toda vez que o Bolsonaro bate, ele acha que cresce. Muita gente acha, e eu também acho que ele é um oportunista, tanto quanto muita gente, né? Que só pensam que no quanto pior, melhor. Quando deveríamos estar unidos diante de tanta morte, de tanta dificuldade econômica, de tantos problemas. A popularidade, eu vi umas análises ontem do Bolsonaro, ainda está associada ao auxílio emergencial, ou seja, compra de votos, compra de popularidade. Muita gente que não tinha nem renda, muitos que ganhavam 3, 4, 5 mil reais, que eram autônomos na MEI, e etc., que se inscreveram no auxílio emergencial, passaram a ganhar 600 reais. Isso não deu popularidade a ninguém. Mas muita gente que não tinha renda, catadores e outras pessoas da família, por exemplo, que acabaram somando, né, o auxílio emergencial por uniões informais, etc., que então 2 pessoas da família acabaram recebendo, conforme o caso, que tinham rendas de 200, 100 reais ou nem tinham renda, passaram a ganhar no primeiro momento 600, depois 300, etc. Então acharam que estavam felizes e ainda acham, né, principalmente no Nordeste, que esse auxílio emergencial vai continuar. Nós dissemos antes das eleições, e isso inclusive mesmo assim não adiantou para o resultado positivo do Bolsonaro nas eleições,
e que ele prorrogaria o auxílio emergencial até as eleições, e foi o que fez. Não tem dinheiro em caixa para prorrogar para mais tempo. Então, em janeiro, fevereiro, março, deve-se medir isso. Inclusive, segundo alguns analistas, considerando-se o tempo de mandato e comparando-se com outros governos, né, da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, neste tempo de democracia, o governo Bolsonaro, até o do Temer, inclusive, até aquele período ali, tampão ali, né, do Temer, ele se compara ao pior governo da abertura democrática, que é o do Collor, com 37% de popularidade no segundo ano de mandato. Né? Mais um pouco de queda, ele vai ganhar do Collor. O Collor, sim, o caçador de Marajás, que é senador da República, que tem voto. Tem gente que vota nele e esqueceu, né, que ele apareceu cheirado na televisão, que ele, né, fazia lá magia negra. Lembra? Ninguém consegue trazer de volta a ressignificação do caso PC Farias, que foi assassinado, até hoje não sabe o que aconteceu, né, queima de arquivo, toda aquela história que está. Temos que estudar a história recente do Brasil. Para muitos, né, que não tinham nem nascido, parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Então a história ainda está acontecendo. Nós não podemos achar que a história resgatou qualquer um desses presidentes. Esses presidentes, depois da abertura democrática, todos estão vivos, todos. Tem o José Sarney, que está com 90 anos de idade, todos. O Itamar é o único que morreu, não é? Nós temos o Collor, nós temos o Fernando Henrique, que está com 90 anos de idade. Então a história está viva, não resgatou ninguém, a Dilma, o Lula. Se forem inocentados pelo tempo, né, que o tempo os resgate. Mas temos que ter essa compreensão como nação. Você aqui, na sua célula familiar, na sua casa, na sua relação com o seu ambiente familiar, é parte da coletividade mundial. Mas comecemos pelo município, lembrando lá a Grécia, cidades-estado, né, onde o Platão já dizia, vamos ficar por aí para não parecer religião, para não parecer filosofia, né, de pregacionismo cristão, mas já dizia, sim, que quem não se preocupa com os acontecimentos da sua cidade, ele usou a expressão, se ressignificando as palavras, né, um idiota, né, que significa uma pessoa sem tino, né, sem capacidade de representar a si próprio nas questões da defesa das suas necessidades, de comer, de ter um teto, né, de ter saúde, de ter bem-estar, de ter relações. Essa compreensão passa não apenas como um dever de educação, passa a ser uma necessidade política natural de todos os seres humanos. Não é a demonização da política que vai nos salvar. A questão é que a omissão que nós temos, né, vivido no sentido de não estarmos debatendo as questões sociais em coletividade, com medo, né, gerado lá pela ditadura militar, porque como no Irã, como em outros lugares do mundo, né, a pessoa que fala tem que pagar o preço da sua responsabilidade, mas de uma maneira democrática, obviamente. Você não pode ser um demagogo, não pode ser um hipócrita, não adianta você tentar vencer a hipocrisia com a hipocrisia, você vai se esfregar, né, a sujeira com a sujeira, 12 esponjas sujas, né, tentando absorver a sujeira, só absorve a sujeira uma da outra. Agora, o medo dos militares da democracia gerou este Brasil omisso. Não se discutia política em casa, conversar, não se ouvia, as crianças não ouviam você falar, era um tabu, né? Era um tabu, e assim por diante, né? Então você veja bem o resultado disso tudo, que é, sendo que temos uma necessidade política natural e omitimos a nós próprios dessa necessidade, transmitimos essa responsabilidade para o outro, tipo, faz para mim. Né? Quando você vota, você diz, faz para mim, né? Depois a gente vê, depois a gente acerta. E você esquece, nunca ninguém cobra do seu vereador, ninguém cobra do prefeito, ninguém cobra, né? E eles estão lá para ser criticados. Né? Os reacionários é que reagem mal à crítica. Né? Como o Bolsonaro, que não gosta de ser criticado, reage mal à crítica. Né? Então, que não se exponha publicamente, porque é a obrigação da sociedade criticar quem quer que seja.
A não ser que se eleja um santo, né? Não é o caso. Se até o Papa é digno de críticas. Então veja bem que pelo fato de nós nos omitirmos da responsabilidade política da família, já em casa, aqueles que são mais oportunistas tomam conta, os coronelistas, né, os caudilhos, os ditadores, né, os populistas, principalmente, né, em época de pseudo-democracia, uma democracia falsa que está tendo sérios problemas no Brasil. O STF que está quase que num desequilíbrio, porque veja bem que essa questão da reeleição do Senado, da Câmara dos Deputados, foi por um voto só, que tanto, né, eu disse isso outro dia, né, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, quanto o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não deram o golpe da reeleição em pleno mandato. Por quê? Por quê? Né, se quer grudar no poder, se a alternância é saudável. Então, para que nós temos uma democracia? Golpe, sim, assim como outras tentativas. E o povo não sabe isso, o povo não sabe a responsabilidade que tem um mandatário. E isso tudo pelo medo, pela dificuldade. Nas escolas, por exemplo, públicas, não se ensina, né, e não se fala em ideologização das escolas, não se ensina a pensar política, não é a ter ideologia, a pensar politicamente. Não se ensina, por medo de represálias, né? Se eu falar isso, né? Dependendo da postura da direção da escola, dependendo da postura, eu vou perder meu emprego, ou vou ter que ser transferido para um lugar distante, vou passar a ter, né, contra-golpes da minha posição política. E, inclusive, do ensinar a pensar. Ainda no novo protocolo, portanto, né, o restaurante à la carte, prato feito e buffet, sem autosserviço, lanchonetes, lancherias e bares, como era e como fica, né? Agora você pode, como disse, né, grupos de no máximo 6 pessoas por mesa, distanciamento de 2 metros entre as mesas, apenas clientes sentados em mesas sem permanência em pé, comércio eletrônico, teleentrega, drive-thru, pague e leve, sem restrição de horário. Olha, você vai em restaurante que as pessoas ficam em pé ao redor da tua mesa, você vai pedir licença, isso já era antes, né? Então, quer dizer, algumas restrições mudaram. É uma questão de boa educação. Você vai num restaurante, qualquer restaurante que você vá com a tua família, você aceita que uma pessoa fique em pé menos de 2 metros da tua mesa, falando? Ora, né, se você aceita, né, tá difícil a tua vida. Ruas, calçadas, parques, praças, faixa de areia, mar, lagoa, rios e similares, né, proibida a permanência, permitida apenas circulação e realização de exercícios físicos, distanciamento interpessoal mínimo de 1 metro, uso obrigatório de máscara, cobrindo a boca e o nariz. Como fica? Proibida a permanência, permitido apenas circulação e realização de exercícios físicos, distanciamento interpessoal mínimo de 1 metro, uso obrigatório e correto de máscara cobrindo a boca e nariz. Decreto municipal poderá autorizar permanência desde que conte com mecanismos para viabilizar a fiscalização para coibir a aglomeração. Legal, né? Agora eu queria saber quem são aí as pessoas que foram multadas pelo não uso de máscara. Quantas? Se foram realmente. Não foram, né? Como é que você vai multar uma pessoa pobre na rua, né, que não tem emprego, que está na rua? Não tem como, né? Não tem como, é obrigatório, mas deveria ser obrigatório moral. Mas a gente vive pagando o preço da deseducação. Agora, aqui a manchete local é importante que se tenha essa preocupação. Você está acompanhando o Sabe Caxias vai Bitcoin nesta manhã de terça-feira, dia 15 de dezembro. Lotados, hospitais de Caxias do Sul enfrentam falta de profissionais da saúde. Essa é uma questão também prevista já no início da pandemia, lá quando se falava na Itália, lá no fundo, né, em março, né, quando se falou que era uma gripezinha, que você não era coveiro, e que jamais se agradeceu aos profissionais de saúde por parte da presidência da República, dessa liderança, né, aloprada e babilônica, né, perturbada, babilônica, que não se entende o que ele fala, né, que é uma torre de Babel, o seu governo, e cada um por si, e conforme o seu fígado, ele acaba tomando as decisões. Por que não se investiu na questão técnica? Como eu disse ontem, inclusive, mas o Exército não sabe vacinar. Ora, uma injeção
O militar que não sabe dar uma injeção não pode ir para a guerra. Se nós gastamos uma grana preta para manter o exército todo o tempo, é 30 bilhões por ano o custo do exército brasileiro, que não ajuda tanto quanto deveria apagar incêndio na Amazônia, que não ajuda tanto quanto deveria cuidar das fronteiras, não é? Que não ajuda tanto quanto deveria, porque não é culpa do soldado, é culpa né? O Pazuello, por exemplo, é general, né? Não sabe nem na matemática da vacina, apesar de ser... Tanto que nós temos 7 milhões de testes ainda não explicados com validade prorrogada, tipo comer carne podre mesmo, porque você não sabe o que vai acontecer com o teu organismo, se vai ter validade o teste ou não. Até isso se consegue no Brasil, essa gambiarra. Se fala agora, né, por exemplo, alguém do Ministério da Saúde veio à tona ontem, é notícia hoje, dizendo que o Dória não pode prometer a vacina, algo que não está cientificamente comprovado, porque não tem protocolos, né? O Dória está antecipando aquilo que vai ser... Não estou defendendo o Dória, mas eu estou dizendo que ele é mais inteligente nesse cálculo matemático que vai ser comprovado logo ali adiante pelas agências reguladoras da China, dos Estados Unidos, que é a Coronavac, no caso, a aposta do Dória, não é? Tem outras, mas enfim. Mas e a cloroquina? Que o Bolsonaro queria mudar, inclusive, a bula do remédio. Denuncia o Mandetta no seu livro. A cloroquina pode, né? E a cloroquina para EMA pode. A cloroquina, que se gastou milhões em comprimidos não comprovados, que deveriam, aliás, ser colocados na conta e levar, inclusive, ao debate público pelo Tribunal de Contas da União, porque quantos leitos se compraria e se manteria aberto com essa questão da cloroquina? Agora vem o Ministério da Saúde falar da vacina, né? Então, veja bem... onde nós estamos nessa briga política incoerente, como se o brasileiro esquecesse, né? Enquanto isso, o cidadão, o senador lá que enfiou um monte de dinheiro da saúde, né, naquele lugar, tá bem quietinho, né? Ninguém fala, né, sobre isso, né? E assim por diante, os 7 milhões de testes do Pazuello estão lá. E por que não se treinaram profissionais nas escolas técnicas profissionalizantes neste período, né? Toca de caixa mesmo, né? Se criasse bolsas de estudo para profissionais de emergência, cursos técnicos, 9 meses de pandemia, em tempo integral, você daria emprego para as pessoas, né? Você faria o técnico de enfermagem em tempo integral, em parceria, para que se tenha profissionais, né? Então parece que o Brasil, né, olha, você sabe aquela história, né, que o preguiçoso perguntou para o outro, né? Para que lado que está o vento? Né? O vento está na direção contrária da nossa. Que pena, então perdi R$100, né? Porque o dinheiro estava ali, ele não queria se levantar para ir lá pegar o dinheiro, né? Uma piada do preguiçoso. Meus caros amigos, né? É tão óbvio que chega a nos dar tristeza da falta, né, de ação governamental. Vamos rapidamente, já no finalzinho do programa, né, ainda em alguns destaques. Bolsonaro edita decreto que facilita a criação de peixes no país, né? Presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabeniza Joe Biden por eleição nos Estados Unidos, enquanto Bolsonaro nega, né? É hora de virar a página de Joe Biden após o colégio eleitoral confirmar a vitória nos Estados Unidos. 2 em cada 3 brasileiros acreditam que a recuperação da economia passará de 1 ano. Brasil perde 5 posições no ranking mundial de desenvolvimento humano, né? 5, né? Enfim. Meus caros amigos, muito obrigado. O Sabe Caxias está ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com mais assuntos de seu interesse, né? Vem aí o lance esportivo, para de tocar relógio, né? É o Soneca aqui que não para de incomodar, né? E é isso aí, meus caros amigos. Vamos estudar, vamos ter coragem, né? Porque se você não tiver coragem, né? É pior, vai passar. Legal? Nós fizemos algumas análises, não todas, né? O Sabe Caxias tem esse objetivo de conversar com você, trocar alguma ideia e ver o que conseguimos juntos melhorar. Um abraço a todos, muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Fique com Deus, cuide-se. Tchau, tchau. Até amanhã. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança.
Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. São tempos de superação e o Sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no Sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser. Ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser. Confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser. Toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar. Estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser. Acreditando no melhor.
superação e o sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser, ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser, confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser, toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar, estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser, acreditando no melhor. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas o amor. O riso, a fé e a dor em sândalos olentes cheios de sabor. Em vós estão dolentes como um sonho flor. És láctea estrela, és mãe da realeza. És tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor, e receber a unção de tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, hei de te envolver até meu padecer de todo fenecer.